Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Em pleno feriado, as nossas lives não param. Hoje nós vamos falar a respeito de crenças limitantes, crenças em relação a tudo, em relação a todas as áreas da nossa vida. O quanto as crenças nos impossibilitam de dar o próximo passo no nosso negócio, na nossa vida, no nosso relacionamento, em nossas amizades. Vamos falar sobre aspectos que interferem no nosso negócio de alguma forma, mas que está envolvido com o nosso psicológico, com crenças que, lógico, nós crescemos acreditando ou foram ensinadas para nós. Então, hoje a gente recebe a Sandy para falar um pouco sobre esse universo que envolve as crenças limitantes, como que podemos evitá-las, como que podemos reprogramá-las, né? Então, é muito bacana você nesse feriado acompanhar um assunto tão bacana como esse, né? A Sandy já solicitou a participação dela. O conteúdo está muito bacana. Falar um pouquinho para nós em relação a tudo isso, a como evitar e também falar alguns exercícios práticos no final da live. Olá, Sandy. Oi, gente, tudo bem? Ai, peraí, deixa eu... Ok, Pronto, deu certinho. tudo certo. Então, Boa ótimo. tarde para todo Agora você mundo. tem uma palavra. Ok. Bom, né? Boa tarde, meu nome é Sandy, eu sou coach de negócios, eu estou nessa área de coaching faz mais ou menos um ano e conheço a Mariana há bastante tempo, né, Mari? É uma grande amiga minha, sou apaixonada pela Condimentos e queria agradecer, né, por estar aqui participando desse projeto que é muito bacana. Nós que E agradecemos. assim, a proposta hoje é falar um pouquinho com vocês sobre crenças, né, crenças limitantes, e como que isso influencia realmente na nossa vida, na nossa tomada de decisão. Bom, mas primeiro, eu queria que vocês refletissem um pouquinho em relação aos sonhos que vocês tinham há uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, ou até mesmo 5 anos atrás. Vocês realizaram esse sonho? Você está onde gostaria de estar? Você tem a vida que realmente desejou? Porque às vezes a gente não pensa, mas vocês já observaram que às vezes tem pessoas que conseguem ter o corpo que desejam, conseguem se exercitar, conseguem ter uma vida saudável, e tem outras que vivem brigando com a balança, fazem dieta, fazem de tudo, não conseguem emagrecer. Ou às vezes tem pessoas que estudam, fazem tudo correto para ter uma estabilidade financeira, conseguir controlar suas finanças, e mesmo assim não conseguem, e às vezes tem pessoas que não têm tanto estudo assim, e ficam milionárias do nada, ou pessoas que conseguem trabalhar nos seus negócios, conseguem desenvolver o seu negócio e ainda assim ter qualidade de vida, ter tempo para os amigos, tempo para a família, enquanto tem outras pessoas que estão ali presas, não conseguem ter tempo para nada, não conseguem ter essa qualidade de vida, não conseguem nem diminuir um pouco que seja a sua carga de trabalho. Então, assim, são reflexões que às vezes a gente não para pensar o que está acontecendo nessas situações, né? Será que os recursos que essas pessoas têm são diferentes? Será que uma tem acesso a um conhecimento que a outra não tem? Ou o que será que está acontecendo? E, assim, na vida do empreendedor, a gente percebe que alguns pensamentos são comuns de acontecer. Por exemplo, a pessoa ela vai começar a empreender e ela pensa, nossa, eu vou vender tal produto, vai ser muito legal, meu produto é muito bacana, eu vou vender para tal pessoa, vou fazer uma loja assim, assim, daquele jeito, começa a imaginar tudo lindo, tudo maravilhoso, fica empolgado, né? E de repente vem aquela vozinha, tá, mas e se não der certo?
Ah, mas você não sabe fazer tal coisa, você não conhece tal coisa. Ah, mas você vai largar seu emprego fixo para uma coisa incerta? Ah, mas você, sabe, esses pensamentos que vão vindo na sua mente, né? Esse mas que aparece sempre quando você vai partir para a ação, você imagina tudo lindo, você consegue pensar, né, em todos os cantos do seu negócio, mas na hora que você vai realmente agir, colocar em prática, esse pensamento ele vem. Então, esse tipo de pensamento é o que a gente chama de crença. São as crenças limitantes. É aquilo que você pensa na hora de agir que te impede de seguir, né, esse caminho, de seguir realmente aquilo que você planejou e, de fato, agir. As crenças limitantes, elas são pensamentos que a gente toma como verdade, a gente acredita e que nos impedem de fazer determinadas coisas, nos impedem de conquistar as coisas, nos impedem de agir, de fazer realmente as coisas acontecerem. E a gente pode imaginar, quando a gente nasce, como se a gente tivesse um CD virgem, assim, e a gente vai gravando as coisas nesse CD. Só que o que acontece? Quando nós nascemos, nós recebemos estímulos, né, dos nossos pais, na escola, da sociedade em si, e a gente começa a gravar esses estímulos, essas frases, experiências que a gente vive, a gente começa a gravar nesse CD. E começa a tomar aquilo como verdade. Tanto que acho que todo mundo deve concordar que quando a gente é criança, tudo que a professora fala, a gente tem como verdade absoluta, né? E depois que você fica mais velha, é que você entende que não é bem assim. É verdade. Mas quando nós somos criança, a gente não reflete, né, sobre isso. A gente não tem esse filtro. Então, tudo que a gente recebe de estímulo, tudo que a gente vivencia, tudo que os nossos pais vão falando repetidas vezes pra gente, ou que a gente escuta na escola, nós vamos gravando nesse CD. E chega um momento da vida que você percebe que isso está acontecendo, né? Que você está absorvendo essas coisas e está gravando isso no seu CD. E é o momento que você precisa parar para refletir. Isso que está gravado no meu CD, eu vou querer ouvir mais tarde? Isso me deixa para cima, me deixa alto astral, isso me estimula, ou está me deixando para baixo? Ou está me impedindo de fazer determinadas coisas? Então, a gente precisa refletir sobre isso e começar a filtrar, porque nós temos a escolha de filtrar o que queremos ou não gravar nesse CD, o que queremos ou não acreditar e tomar como verdade, né? Porque às vezes a gente fica escutando determinadas frases ou alguns até ditados populares mesmo, e você escuta isso tão repetidamente que aquilo começa a soar familiar. Então, o seu cérebro fala, opa, aquilo é verdade. E muitas vezes pode ser que não seja, né? Pode ser que aquela verdade que você tem como verdade absoluta seja uma ideia equivocada, não seja realmente a realidade. Então, a gente precisa começar a refletir sobre isso, porque essas crenças, aquilo que você absorve, aquilo que você acredita, ele vai para o seu senso comum, seu senso crítico, e a gente toma decisão baseada em quê? A gente toma decisão baseada no nosso senso crítico, no nosso senso comum, não é mesmo? Então, a gente precisa realmente analisar o que está sendo gravado ali e começar a refletir sobre isso, porque isso influencia nas nossas decisões, isso influencia no nosso comportamento, na nossa forma de agir. Então, a gente precisa estar sempre refletindo sobre o que realmente a gente acredita, se isso é mesmo verdade, se não é, ou se é uma coisa que outra pessoa acredita e você tomou para si também, né? Na hora que eu posso fazer uma pergunta, porque Claro. me veio à mente, porque quando nós somos crianças, nós realmente seguimos muito o que os nossos pais falam e o que os nossos professores falam. Por isso é tão importante cuidar da educação nesse ponto. Mas a partir de qual idade que a gente pode sim
reprogramar as nossas crenças. Porque eu penso que até uma idade é complicado falar nisso. Você acha que na adolescência a gente já pode começar a nos questionarmos em relação a coisas que foram ditas para nós que talvez para nós não seja verdade? Sim, sim, na adolescência isso já pode começar a ser feito, estimular mesmo os adolescentes a ter esse senso crítico, né? Não acreditar absolutamente em tudo, ter um senso crítico daquela informação que ele recebeu, daquelas crenças que ele tem, aquilo que ele acredita, estimular, né, essa reflexão em cima do que o adolescente acredita. Eu acho que sim, na adolescência já pode começar a ser feito esse trabalho. Uhum. Não, pode ir continuando que eu vou encaixando as perguntas no momento certo. Nós recebemos uma pergunta da Elaine. O que fazer para vencer essas crenças limitantes? Mas eu creio que é um dos tópicos que nós tínhamos falado, que será abordado ao final da live. Sim, sim, eu ainda vou passar. Claudemir também falou que estava presente assistindo a nossa live, lá de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo. Deve ser seu seguidor, né? É seu seguidor, com toda certeza, né, o Claudemir? Sim, sim. Obrigado, Claudemir, por estar aí participando. E um abraço, né, para você. Obrigado por prestigiar. Pode continuar. E, Elaine, a sua pergunta de como vencer as crenças limitantes, nós vamos dar um exercício prático para vocês aplicarem ao final da live. Então, fiquem até o final da live, que aí terá a solução de todos esses tópicos que estamos apresentando para vocês. Sim, vou dar uma dicasinha bem prática para vocês no final. Bom, então, acho que deu para entender um pouco o que é crença, ou será que ainda está um pouco... Acho que deu para pegar um pouco a ideia, né? E assim, a gente pode imaginar a nossa vida como se fosse uma árvore, a copa de uma árvore. O que você tem ali na copa? Você tem os frutos, as folhagens. Esse fruto, ele é o resultado, são os resultados dessa árvore, não é? Então, se você pega, vamos imaginar um pé de laranja. Você pega uma laranja ali e você acha que não tá muito azeda, que não tá legal o sabor da laranja, ou às vezes esse pé de laranja deu muito pouco fruto. O que vocês vão fazer? Você vai colocar fertilizantes nas raízes, vai colocar nutrientes, não é mesmo? Você vai querer fortalecer as raízes dessa árvore para que a sua laranja ela tenha um sabor melhor, para que você tenha resultados melhores. Então, trazendo isso para a nossa vida, você pode imaginar que a copa dessa árvore, esses frutos, eles são também os nossos resultados, aquilo que a gente está tendo como resultado em nossa vida, e as raízes, elas são as nossas crenças. Aquilo que a gente Pode continuar. Então, as raízes, elas são as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, é o nosso interior. Então, você observando a sua copa, da sua árvore, você está gostando dos resultados que você está tendo? Seus frutos, eles estão com os sabores que você esperava ou não? Então, se você não está obtendo os resultados que você quer, você precisa realmente olhar para as suas raízes. Que é o único jeito de você melhorar os seus resultados é olhando para as suas raízes, olhando, fortificando as suas raízes. Então, se as nossas crenças, se essas raízes são como se fossem as nossas crenças, e eu estou dizendo que precisa fortificar, fortalecer essas raízes. Então, nem toda crença é limitante. Não. Nós temos as crenças limitantes, aquelas que nos impedem de agir, né? Mas nós também temos as crenças fortalecedoras, né? Que são os nutrientes que nós colocamos nessas raízes, que vão fortalecer essas raízes, ou seja, vão estimular o crescimento, vai estimular você a agir, vai te estimular a atingir melhores resultados, a evoluir, né? Então, a diferença é essa, nós temos as crenças limitantes, que são aquilo que a gente acredita, aqueles pensamentos que nós temos,
que nos impedem de agir, que nos impedem de realizar determinadas coisas, aquilo que faz a gente pensar, eu não posso ser de tal forma, ou eu não posso fazer tal coisa, ou eu não posso ter determinada coisa que eu desejo. Então, isso está me limitando. E, em contrapartida, nós temos as fortalecedoras, que são aquelas que estimulam, que motivam. Você pode observar que tem pessoas que qualquer coisa que você der para ela fazer, ela vai lá e vai fazer. Por quê? Porque ela tem, no fundo, dentro dela, essa crença de que não, eu posso fazer, eu consigo fazer. Isso é uma crença fortalecedora. Que é uma pessoa que ela vai fazer qualquer coisa pagando o preço que for, ela fala, não, eu me propus a fazer, eu vou fazer. Né? Então, ela acredita que ela é capaz, ela acredita que ela pode. Então, você pensa, se fulano consegue, eu também consigo, por que não? Entendeu? São crenças que estimulam você a realmente fazer as coisas, a realmente agir, te motiva a ir atrás dos seus objetivos, né? E é muito comum principalmente quando a pessoa vai empreender, ela pensar, mas eu não vou fazer tal coisa porque eu já sei que eu não vou conseguir. Ou então, eu nunca vou conseguir me organizar, nunca vou conseguir trabalhar de forma organizada, eu sou assim, e pronto. Eu nunca vou ter dinheiro suficiente para começar meu projeto. Isso aí também é muito comum. E vai deixando esse projeto de lado por causa desse pensamento. Se eu quero que uma coisa seja bem feita, só eu que tenho que fazer, outra pessoa não vai conseguir fazer tão bem feito quanto eu. Então, essas coisas vão te limitando, porque esse último exemplo, só eu que consigo fazer da maneira correta. Então, você vai se sobrecarregar, você não vai conseguir fazer tudo. Né? Sendo que você podia utilizar a ajuda de uma outra pessoa, que às vezes pode até fazer melhor que você, por que não? Né? E Sandy, uma crença limitante que eu creio que muito dos empresários, empreendedores, eles carregam, é a questão de começar qualquer projeto ou lançar qualquer produto quando estiver tudo perfeito. Então, eu sou muito daquela frase, antes feito do que perfeito. E realmente além da gente querer pegar todas as responsabilidades para nós, a gente também tem essa crença de, tem um defeito aqui, eu não lancei o meu site, o meu produto tem esse defeito, falta isso, falta aquilo. Acho que vai ser o fim do mundo, né, se lançar desse jeito. É a questão de agir, né? Então, se a gente não age, nada vai para frente, né? Então, só fazer um adentro, que essa também é uma crença limitante que eu carreguei comigo, pelo menos por muito tempo. Sim. Uma crença que eu tinha também, antigamente, quando eu comecei com esse trabalho de coaching, eu sempre ficava pensando, mas esse conhecimento, será que é relevante? Será que eu estou realmente entregando para outra pessoa algo que vá fazer diferença na vida dela? Eu sempre ficava me questionando sobre isso. E uma coisa que eu percebi depois é que a gente não pode guardar para nós mesmos aquilo que a gente sabe, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas isso que eu vou falar é tão insignificante, é tão pequeno, mas pode fazer uma diferença para outra pessoa, pode ser um tópico, uma coisa que a outra pessoa não sabia, né? Então é interessante você sempre refletir sobre esses pensamentos, né, que vem incomodando. Então, assim, agora acho que deu para entender, né, o que é a crença, como que se forma essa crença. E agora vamos para a parte que interessa, né? Como que a gente elimina essa crença limitante? Porque, assim, demora tanto tempo, né? Uma vida toda, você recebendo esses estímulos, você formando essas crenças. E agora? Não vai ser de uma hora para outra que eu vou conseguir quebrar esse pensamento e parar de acreditar nisso, porque querendo ou não, essa crença, o seu cérebro ele acredita realmente que aquilo é verdade, né? Então, o que a gente faz? A gente precisa começar a monitorar os nossos pensamentos, né? Questionar
as coisas que a gente acredita e verificar realmente se aquilo é verdade ou não. Porque tem uma frase do Henry Ford que eu gosto bastante, que é: se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você vai estar certo. Porque se você acredita que não pode fazer determinada coisa, você não vai agir, você vai falar: não posso, não consigo fazer, para que eu vou tentar? Então, querendo ou não, você não vai fazer, não é mesmo? Agora, se você pensa que consegue, você vai buscar recursos para conseguir fazer determinada coisa. Se você acredita que você consegue, mesmo que você erre, você vai buscar a solução para poder conseguir realmente fazer aquilo que você se propôs. Então, monitorar mesmo esse pensamento e verificar de onde que esse pensamento veio, de onde que essa crença veio, se isso é realmente uma coisa que você acredita, ou se é uma coisa que outras pessoas que estão perto de você acreditam e você absorveu, se aquilo traz benefício para você ou não. Então, vou passar para vocês cinco passos bem simples para vocês aplicarem e aos poucos irem quebrando, né, desprogramando essas crenças. Primeira etapa, né? Primeira coisa que vocês precisam fazer: identificar essa crença. Feche os olhos por um momento, tenta lembrar de situações que te incomodou, situações que você percebeu que você não agiu por causa de um pensamento X, ou tentar identificar mesmo esse pensamento que está te travando, que você vê que está te impedindo de agir. Você identificou esse pensamento, imagina a situação em que esse pensamento ocorreu, imagine o cenário e depois que você identificou, avalie essa crença. O que seria essa avaliar? Essa crença, ela realmente é verdade? Se eu não tivesse essa crença, se eu não acreditasse nisso, como que mudaria a minha vida? O que isso impactaria na minha vida? Se eu não acreditasse nessa crença, o que eu faria de diferente? Essa crença, ela me traz algum benefício? Ou ela me traz malefícios? Como que ela impacta na minha vida? Como que ela influencia a minha vida? Né? Se eu deixar de acreditar nela, meus resultados, eles mudariam ou continuariam os mesmos? Eu agiria mais ou não? Eu faria determinada coisa se eu não acreditasse nela ou não? Então, avaliar realmente essa crença, avaliar se aquele pensamento ele tem indícios de realmente ser verdade, quais são os fatos, quais são os indícios que você tem que confirmam que aquilo é verdade ou não. Refletir sobre isso. Então, ok, eu identifiquei a minha crença, eu fiz uma reflexão sobre ela, avaliei, e percebi que não, ela não me traz nenhum benefício, tem me atrapalhado. Ok, o que eu faço agora? Então, você vai enfrentar essa crença. O que seria isso? Você vai bater de frente mesmo com esse pensamento. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Não consigo emagrecer. Essa é a minha crença. Não consigo emagrecer. Então, identifiquei a minha crença, vi que isso não está me trazendo nenhum benefício. Vou enfrentar ela. Quando eu pensar, não consigo emagrecer, na mesma hora eu vou pensar: consigo sim, por que não? Por que eu não consigo emagrecer? Se eu posso fazer exercício, se eu posso ir no nutricionista, se eu posso melhorar a minha alimentação. Então, você enfrentar essa crença com fatos, né, que podem acontecer, que contradizem essa crença, para que você crie barreiras, para que você não continue acreditando nisso. Então, o exercício do elástico também, que eu usei por muito tempo. Você põe um elástico no pulso e toda vez que você tiver aquele pensamento, você solta o elástico Porque o cérebro vai associar aquele pensamento com a dor, né? Então ele vai falar: opa. Funcionou muito bem. Muito bem. Então,
Então, assim, você identifica, né? Você avalia essa crença e você enfrenta. Só que não vai ser muito fácil você chegar para essa crença e falar, não, peraí, isso aí não é verdade. Porque você realmente acredita nisso. Então, não vai ser tão fácil você enfrentar e o seu cérebro, sua mente ficar quietinha. Falar, ok, você falou, então tá falando. Não vai ser assim. Com certeza, sua mente ela vai tentar te sabotar para que você enfrentar esse pensamento. Ela vai falar, ah, mas eu não gosto de fazer exercício. E aí? Então, quando você enfrentar esse pensamento e o seu cérebro ele tentar, sua mente, tentar te sabotar, joga o seu pensamento para o lado positivo daquela situação. Então, você já identifica os lados positivos da situação. Igual, por exemplo, nesse exemplo do exercício. Ah, mas eu não gosto. Mari? Oi, tá me ouvindo? Travou aqui. Eu estou ouvindo sim, mas a sua imagem está congelada. Ai, que linda, é sempre assim. Não sei se eu voltei. Não, mas você está ouvindo, tá ok. Tá. Enfim, continuando, né? Sua mente, ela vai tentar te sabotar, né, em relação a esse pensamento. Então, você leva a sua imaginação para o lado positivo daquilo. Então, ok, a minha crença é que eu não consigo emagrecer. Tá, mas eu posso fazer exercício, eu posso melhorar a minha alimentação. Aí minha mente vai falar para mim e falar assim, não, mas eu não gosto de fazer exercício. Aí você vai imaginar por que que eu não gosto de fazer exercício se eu posso ir fazer uma caminhada com alguém que eu gosto, eu posso fazer um exercício ouvindo uma música que eu gosto. Então você elimina a parte negativa desse pensamento e você começa a se imaginar fazendo aquela ação, fazendo aquilo que você colocou como enfrentamento da crença. Imaginar as partes boas, imaginar as coisas boas, focar naquilo que vai ser bom, focar no seu resultado depois. Minha Porque imagem aí, tá congelada? sim, tá congelado ainda. Ai, meu Deus, não, é porque eu levantei a mão porque eu queria falar uma observação em relação a isso, só pra sentir, mas se você quiser concluir o pensamento, pode concluir. Não pode falar. É porque nós temos uma crença minha também, que eu carrego comigo até hoje, é a questão de nós sermos sempre bombardeadas de muitas informações e leituras e frases de desenvolvimento pessoal. Então, nós no autocobramos essa questão de, por exemplo, eu não consigo emagrecer. E começar a fazer caminhada com uma pessoa que você gosta. Ou começar a fazer 30 minutos de caminhada diariamente. E não começar de cara na academia, paga um ano de fidelidade e é aquilo e pronto, acabou. Não, talvez ir aos pouquinhos. A Elaine aqui, Sandy, no comentário, ela dividiu conosco que ela não consegue dirigir, que ela tem medo de dirigir. Então, se você pudesse utilizar o exemplo dela aí para nós, mudando da questão de emagrecer, eu parto sempre do ponto assim que, por exemplo, Elaine, por exemplo, eu dirijo, a Sandy dirige. Então, se o outro dirige, muita gente dirige, por que eu também não vou conseguir, sabe? Mas é um processo, lógico, igual a Sandy falou. Está tudo no nosso inconsciente, já está tudo no nosso disco rígido e gravado ali. Mas cabe a você também, só de você ter força de vontade de mudar essa crença, eu creio que já é um grande passo. A gente cobra muito de nós mesmos de mudarmos da água para o vinho do dia para a noite. E não é assim que acontece. Quando É isso um processo acontece. gradativo, né? Vai aos pouquinhos. Mas assim, olhar o outro e ver onde que o outro já chegou e ver que eu e a Sandy, por exemplo, a gente dirige e não temos nenhum medo disso. A gente passa por algumas coisas também no trânsito, mas é super normal. É um processo, né? Por onde você pode começar a quebrar essa crença? Você já identificou ela. Então já é um grande passo, né, Sandy? Uhum. Sim. Então, assim, dando uma pincelada nos passos anteriores em relação ao exemplo da Elaine, ficou, né, que ela tem essa crença que
de que ela não consegue dirigir, isso tem impedido ela de realmente dirigir, e avaliar, então, essa crença, igual a Mari falou. Por que que outras pessoas dirigem, não tem esse problema que eu tenho? De onde veio essa crença de que eu não consigo dirigir, que eu não posso dirigir? Isso realmente é verdade? Isso traz algum benefício para mim? Ou isso traz algum malefício? Se eu não tivesse essa crença, como que seria a minha vida? O que que seria diferente? O que que eu faria de diferente? Então, depois de avaliar sobre essa crença, enfrentar ela e falar: não, eu posso dirigir sim. Eu posso pegar alguém para me ajudar, ter alguém ali comigo para me auxiliar. Eu posso começar aos pouquinhos. Eu posso pegar o carro e dirigir um quarteirão que seja, só para eu ir acostumando com a ideia de dirigir e quebrando esse medo, né? Porque também não adianta a pessoa. Você vai pegar seu carro e vai lá para o centro da cidade, que é super movimentado, o trânsito caótico. É claro que você só vai reforçar a sua crença, né? Você tem que começar aos poucos, dando de passinho em passinho, para ir quebrando isso. E é muito importante que esse exercício ele seja feito constantemente, porque não vai ser uma vez que eu pensar naquilo, eu executar esses passos, pronto, parei de ter essa crença. Não é assim que funciona, né? Você tem que ser uma coisa constante, você tem que praticar esse exercício, tem que ressignificar sempre esse pensamento, né? E com o tempo, o seu cérebro ele vai começar a mudar o conceito que ele tinha em relação àquilo. Então, você tem medo de dirigir. Então, vamos começar a dirigir um quarteirão ou vai até algum local que esteja perto da sua casa, que não seja muito movimentado, só para você ir se acostumando. E aos poucos você vai aumentando. Aos poucos você vai um pouquinho mais longe, você começa a criar confiança, começa a se imaginar dirigindo, ou sei lá, se você tem vontade de viajar, dirigindo e tem medo. Então, se imagina viajando numa estrada bonita, vendo a paisagem, porque você vai começar a ter mais força de vontade de ir atrás daquilo que você está imaginando. Porque você foca no lado positivo e começa aos pouquinhos, dia a dia, ir quebrando essa crença. Nari, ainda tá aí? Oi! É porque minha imagem está congelada, né? Mas eu estou aqui, firme e forte. Não, então tá certo. Mas enfim, é essa a dica que eu tenho para vocês, né? Identificar essa crença, refletir sobre ela, né? Avaliar essa crença, enfrentar, né? Substituir aquilo por uma crença fortalecedora, por um pensamento positivo, buscar evidências, né, que fazem crer no contrário, né? Fazer com que sua mente ela creia no contrário, ela acredite no contrário. E você praticando isso no seu dia a dia, toda vez que aquela crença aparecer, você fazer esse exercício, aos poucos você consegue deixar de acreditar naquilo, você ressignifica essa crença e substitui ela por algo fortalecedor. Pronto, eu ainda estou aqui só para constar. É porque cada live é uma surpresa, né? Uma live a minha imagem fica distorcida, outra live a Ari deixa o celular cair em cima da mesa. Mas assim, o que importa é a intenção, viu, pessoal? Para quem é seguidor da Ascend, nós estamos com esse projeto de 30 lives em 30 dias, com 30 profissionais diferentes. Então, é um projeto bem pesado, mas nós estamos fazendo o máximo para entregar um conteúdo de qualidade, assim como muita coisa que a Sandy falou hoje, que já são coisas práticas que vocês podem compartilhar já amanhã, já praticar amanhã mesmo. E eu gostaria de falar um pouco sobre a minha história com o assunto, né, com o coaching, né, como que começou. Eu tive um livro que entra muito nas crenças limitantes. Eu identifiquei muitas crenças limitantes através do livro Poder da Ação, do Paulo Vieira. Então, assim, é um livro que eu indico para muitas pessoas. É um livro que foi um divisor de águas. Para o quê? Para realmente
questionar pensamentos que eu carregava comigo. Porque uma das coisas que eu mais tenho dificuldade é a questão de estar inserida por ser empreendedora. Agora entrando no ponto empreendedor, né? Eu sou empreendedora, só que lá na minha família todo mundo é CLT. Então, o que que acontece? Nossa, nessa crise que o país está, você vai abrir uma empresa, nossa, não vai dar certo, nossa, que não sei o quê. Eu vi que aquilo estava infectando a minha mente. É a mesma coisa de eu vou emagrecer. Aí todo mundo, mas você vai começar de novo, aí você vai parar de novo, você vai voltar a comer as mesmas bobagens de novo. Sabe, as pessoas não ajudam a gente. Isso é fato. As pessoas não ajudam a gente, as pessoas sempre vão duvidar da gente. Então, o que que eu fiz? Eu falei, tá, eu estou inserida nesse meio. O que que eu vou fazer? Eu vou ficar inserida em rodas de conversas de grandes empresários, de empresários que deram certo. Então, uma das coisas que colaborou muito para a minha mudança de crenças relacionadas ao negócio foi conviver muito mais com pessoas que já estavam passando por aquilo, para eu ver que realmente é possível. É uma coisa muito bacana, né, Sandy? Eu vi isso, porque por mais que porque a gente fica tão presa, talvez, na nossa família, a nossa roda de amigos e tudo, que a gente fica, gente, não tem um empreendedor perto de mim. Será que vai dar certo? Igual a mesma coisa de emagrecer. Não tem uma pessoa fazendo uma dieta, fazendo exercícios físicos na sua roda de amigos ou sua família. Na sua cabeça, é normal não fazer isso. Se você fizer, não é normal. Então, a gente fica na nossa zona de conforto. Então, veja a crença que vocês têm, veja o resultado que vocês querem alcançar e passe a conviver com pessoas que já chegaram nesse resultado. É muito bacana falar sobre isso, né, Sandy? É interessante você buscar um espelho, né? Buscar um apoio. Então, procure uma pessoa que tem os resultados que você gostaria de ter, procure uma pessoa que chegou onde você gostaria de chegar e modele essa pessoa, né? Se espelhe nessa pessoa, veja os hábitos que ela tem, as coisas que ela acredita, as coisas que ela faz, e começa a conviver mais com esse tipo de pessoa e a se espelhar mais nesse tipo de pessoa. Porque não adianta, né? Você vai ficar escutando pessoas que não têm resultado e vai ficar dando, como se diz, né? Dando ibope para esse tipo de pessoa. Você tem que procurar quem está tendo resultado e ver o que essa pessoa está fazendo, o que eu posso agregar na minha vida, o que eu posso trazer para mim, que eu posso aplicar e que vai me fazer também ter aqueles resultados. Igual, durante esses últimos anos do Brasil, muita gente é a crise no governo, eu não vou abrir nada, eu não estou vendendo porque a crise. Sim. Pode ver que muita gente deslanchou na crise. Muitos negócios cresceram na crise. Por quê? Se a crise era a mesma para todo mundo, o cenário econômico era o mesmo para todo mundo. Tem milionário, tem gente, aquele cara, o Rick, que era vendedor, não sei se vocês viram a história dele, era vendedor de água em Copacabana. Ele fez um vídeo falando assim, meu irmão, vamos levantar a bunda da cadeira, pega R$10 emprestado, vai não sei aonde, compra. Começa com o que você tem, né? Faz alguma coisa com os recursos que você tem. Já começa a agir, né? A questão é agir, né? Outra coisa, outra crença que eu tenho é aquela crença de comprar vários cursos, de estar sempre atualizada de várias coisas. Aí eu compro o curso, aí de repente passam 2 meses, 3 meses. Eu vou sentar para consumir o aprendizado daquele curso de 5 a 6 meses. E o que acontece? O conteúdo já está desatualizado. É aquela coisa, né, eu acho que chama até obesidade de informação, sabe? Tipo assim, a gente consome tanta informação, mas de fato você aplica aquilo que você está aprendendo. Então, assim, é muito importante ver por esse lado também. Sim, e às vezes parar também de focar em métodos extraordinários, em coisas extraordinárias, e conseguir controlar primeiro o simples. Você está fazendo simples? Você está aplicando aquilo que é simples? Porque às vezes a gente começa a estudar, fazer várias coisas, vários cursos, né? Absorver vários conhecimentos, várias metodologias, e o simples lá de trás a gente não faz.
Então, de que vai adiantar você continuar buscando conhecimento se você não faz o básico? Exatamente. É muito profundo, isso é muito importante. E também a autocobrança. A gente lê uma coisa, eu era muito assim, a gente lê uma coisa, no outro dia a gente já quer implementar e ser completamente diferente. Aí entra a questão de dar um passo por cada vez. Porque assim, eu sigo uma pessoa que chama Estuda Neguinha. Ela foca em concursos para a Polícia Federal. Ela acorda todos os dias 5:30 da manhã e vai dormir meia-noite. Ou seja, ela tem aí em torno de 6 horas diárias de sono. Eu falei, eu quero ser como ela. Quero ser como ela. No outro dia, eu acordei 5:30 da manhã, o meu dia foi assim, um lixo. Aí eu falei, não, calma, calma, espera. Se você acordava 9 horas, você tem que acordar durante uma semana 8 horas, depois durante uma semana 7 horas, depois durante... Porque senão seu corpo não vai acostumar, é loucura. Mesma coisa com exercício. Até a nossa mente ver aquilo como hábito, você poderia falar um pouco sobre hábito para nós, Sandy? Tipo assim, no sentido de como que a nossa mente funciona em relação a hábitos. E em relação a crenças também, são anos. Eu acho que crenças, creio que são meses para a gente mudar. Mas e hábitos? Para a mente passar a ver aquilo como um hábito e não mais como uma dificuldade, por exemplo. Vamos supor, caminhar. Caminhar 30 minutos por dia. A partir de quanto tempo a nossa mente vai se acostumar com isso? Para que você tenha aquilo realmente como natural, né, na sua vida, muitas pessoas falam que um hábito é desenvolvido em 21 dias. Mas para aquilo realmente ser natural, para que você faça aquela atividade ou que você execute aquilo de forma realmente natural para você, aí você tem um prazo de 66 dias. Repetindo aquilo com constância, você tem que manter uma constância para que você realmente se acostume. Não adianta nada, eu vou 2 dias, fico sem uma semana, depois eu vou. Tem que ser constante, né? Para que aquilo realmente se torne um hábito, isso tem que ser constante. Eu penso que é muito importante e também a paciência. Creio que eu ainda dei uma palestra no Sebrae, quarta-feira, falando sobre a importância da consistência, da persistência e da paciência. Porque se nós não temos esses três pontos, não adianta. A gente para, a gente desiste, a gente acha que é impossível alcançar outros resultados. Eu falei isso em relação à produção de conteúdo, por exemplo. Mas isso é aplicável para tudo na nossa vida, em relação a hábitos que nós queremos mudar, em relação a livros que nós queremos ler, resultados que nós queremos alcançar. Então, por exemplo, Muitas vezes a pessoa quer começar a ter o hábito de leitura, ela fala, nossa, já pega aquele monte de livro, fala, eu vou sentar, vou ficar 1 hora por dia lendo. Gente, se você não tem o costume de ler, você não vai aguentar ficar 1 hora sentado lendo. Então, começa aos poucos. Fala, eu vou ler uma página que seja por dia, para você indo e de forma gradativa. Então, você vai, eu vou começar a ler uma página por dia. Me acostumei com isso. Vou ler 5 páginas por dia agora. Vou ler um capítulo por dia. E quando você vê, você já criou esse hábito. Mas se você querer chegar e falar, não, eu vou ler um livro por mês, e você não tem o hábito de leitura, você não vai conseguir. Por mais que você tenha em mente essa constância, que você saiba que tem que fazer isso todo dia para virar um hábito, você não vai conseguir. Você vai se sabotar, você vai parar, porque é uma mudança muito drástica. E um hábito, a quebra também de uma crença e a formação de um hábito é algo que é gradativo. Você tem que ir aos pouquinhos e incrementando. eu penso que minha imagem ainda está congelada. Sim. Ai, gente, enfim. Mas espero que vocês estejam me ouvindo bem. O que acontece? Eu creio que essa questão de fazer, eu acho que nós não devemos nos comparar aos outros, mas sim nos compararmos em relação a nós. Porque se ontem eu não lia um parágrafo de um livro e hoje eu já li
uma página ou mesmo 2 páginas de um livro ou um capítulo de um livro, se for pequeno, já é um grande passo em relação à pessoa que eu era. Mas se eu for me comparar ao bichão que lê um livro por mês, um livro por semana, eu vou sempre ficar frustrada. Nunca nada para mim será bom o suficiente. Nunca eu vou sentir que eu estou tomando outro caminho. Então, é muito importante nós fazermos essa autoavaliação dentro de nós. Você foi um pouquinho melhor da pessoa que você foi ontem? Porque se nós nos compararmos... Saber valorizar também, né, essa melhora, comemorar essa melhora. Não se cobrar tanto. Igual você falou, você avaliar, nossa, eu mudei, eu melhorei em relação a quem eu era antes. Por mais que tenha sido uma mudança pequena, eu falo, poxa, bacana, consegui melhorar. Valorizar isso, né? E continuar rumo à sua meta. Sim, eu creio que isso é um ponto muito, muito bacana também, porque a gente que começa nessa área de desenvolvimento pessoal, nós no auto cobramos muito a sermos como outras pessoas, principalmente a sermos como essas pessoas que nos inspiram, que nos motivam. Mas não, calma, né? Tudo tem que ser muito pensado. Essa pessoa que eu admiro, essa pessoa que eu tô me comparando, ela não começou dali. Tem algo por trás, né? Então, não tem como você se comparar o seu resultado com alguém que já está há muito tempo fazendo aquilo, alguém que já passou por etapas que você ainda vai passar, né? Então, você usar sim essa pessoa de inspiração para chegar lá, mas entender que é um processo, né? Que você vai pedrinho, tijolinho por tijolinho, construir aquilo que você se inspira. E também mudar muitos hábitos de uma vez é uma fria também, né? Tipo, ó, amanhã eu vou acordar cedo, eu vou ler, eu não vou comer mais carboidrato, e enfim, é muito complicado isso, né? O que você aconselha, Sandy? Tipo assim, olha, pessoal, um hábito de cada vez, aí você venceu os 66 dias daquele determinado hábito, aí você começa outro, ou você fala assim, por semana, por mês, qual que você aconselha a ser a constância da mudança de hábitos? Porque aí vai refletir a nossa crença, né? Nós estamos falando sobre hábito nesse momento, mas nós identificamos a crença. Agora, eu acho que dos remédios de todas essas crenças que nós criamos é a mudança de hábito, né? Então, o que você aconselha para nós? O que seria melhor? O ideal é que você comece com um hábito, né, de cada vez, porque você está saindo da sua zona de conforto. Se você pegar vários hábitos, você vai acabar se sabotando e vai abandonar tudo aquilo. Então, é muito mais fácil você pegar um hábito só, focar nele, e também, quando você for estabelecer esse hábito, traçar uma meta de um prazo mais curto, não pensar, por exemplo, eu quero começar a fazer exercício físico, eu preciso caminhar. Então, vou colocar uma meta de 30 minutos por dia ou 20 minutos por dia, que seja, só para eu começar a me habituar com aquilo. E depois, suponhamos que a minha meta é fazer exercício 1 hora por dia, 2 horas por dia, depois eu chego nessa meta. Então, eu vou aumentando aos pouquinhos e conseguir colocar, igual, por exemplo, essa semana eu vou caminhar 30 minutos por dia. Terminei a semana, consegui caminhar uns 30 minutos? Que bacana, comemora. Próxima semana, tenta aumentar um pouquinho. Agora a próxima semana eu vou caminhar 35, 40 minutos. E você vai aumentando. E quando você conseguir realmente estabelecer esse hábito, você partir para outro. Porque como você está saindo da sua zona de conforto, constantemente você vai tentar se sabotar. Seu cérebro, a sua mente, ela vai... Então é melhor que você comece aos pouquinhos, comece com um hábito, depois você conseguiu tornar aquilo um hábito, você pega outro hábito, muda, foca nele e vai sempre aos pouquinhos, aumentando gradativamente. Sim, ótimas dicas. Creio que as pessoas já absorveram muitos conhecimentos, muitas práticas já para serem colocadas
enfim, atividades e essa questão de sentar, parar e avaliar quais são as crenças, muita gente tem dificuldade também de aceitar que possui determinada crença limitante ou lidar com essa crença limitante, mas é igual você falou, é um processo, é todo um processo que você diz durante essa live. Então, quem chegou ao final da live, não se preocupe, porque estará salva no nosso perfil durante 24 horas. E depois nós vamos colocar lá no nosso canal no YouTube, no canal do Condimentos, todas as lives que nós estamos fazendo aqui, inclusive da Sandy. E Sandy, fica à vontade para você encaminhar também esse link para as pessoas, para quem você achar que precisa saber disso, que precisa desse conhecimento. E também as nossas portas estão abertas para você também, em algum momento que nós pudermos colaborar com todo o seu negócio, com todo o seu processo, com toda a sua produção de conteúdo aí no teu perfil agora. Você pode nos chamar, pode falar conosco, o que for em relação à comunicação. Nós estamos de portas abertas para você. E agora a gente já vai inteirar uma hora de live. É o momento que o Instagram corta a nossa transmissão, querendo ou não. E eu deixo esses minutinhos finais para você despedir do pessoal, para você convidar o pessoal a seguir você, para você falar um pouco sobre o seu trabalho. Certo. Eu queria agradecer novamente pelo convite, né? Por estar podendo, que é tão bacana. Queria agradecer todos os meus seguidores que tiveram aqui presente também durante a live, por terem vindo prestigiar. E quem for seguidor da Condimentos, quiser saber mais sobre coaching, sobre desenvolvimento, pode ir lá na minha página, segue lá. Qualquer dúvida também que alguém tiver, pode me mandar uma mensagem que eu respondo todo mundo. Se tiver qualquer dúvida ou se quiser mais alguma dica específica em relação a outro assunto, também pode sentir à vontade para mandar mensagem, conversar comigo e a gente vai trocando uma ideia. E o bom da Sandy, pessoal, é que ela é especializada em negócios. Então, ela sabe técnicas do life coaching, porém, a especialização dela é em negócios. Então, se você está com qualquer tipo de objeção, dúvida, ou você vai dar um próximo passo e quiser trocar uma ideia rápida com um profissional, a Sandy é uma profissional super acessível. Então, aproveitem essa grande oportunidade que ela está deixando as portas abertas para vocês. Então, qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, vá até o perfil dela, que é muito interessante. Tá bom? Pessoal, então é isso, Sandy. Muito obrigada pela doação do teu tempo em pleno feriado, para você colaborar com o desenvolvimento pessoal, tanto dos seus seguidores quanto dos nossos seguidores. Nós nos sentimos gratos por isso. E, enfim, as portas estarão sempre abertas e a live estará salva no nosso perfil durante 24 horas. Então, beijão, Sandy, e mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. A Ari